A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e é utilizado por milhares de pessoas como manual de instrução há milhares de anos. Você sabia que existem mais de 2.300 versículos que falam sobre dinheiro e organização financeira? E no vídeo de hoje eu separei 4 desses versículos para estarmos falando aqui sobre dívidas. Então, continue assistindo. Olá, meu nome é Eliana Gomes, bem-vindos mais uma vez ao canal Dicas em Geral. No vídeo de hoje vamos conferir na Bíblia, o livro mais vendido em todos os tempos e em todo o mundo, 4 versículos que ela nos traz sobre dívidas e que esses versículos nos servem como manual de instrução e sabedoria. Quando lemos a Bíblia, a gente percebe que ela é mais atual do que um jornal que é impresso todas as manhãs. E quando o assunto é dívida, aqui no Brasil, segundo pesquisas, nós temos um altíssimo índice de endividamento. E a Bíblia, com a sabedoria milenar que ela possui, contém várias passagens relacionadas à dívida. O primeiro versículo está registrado no livro de Provérbios, no capítulo 22, os versículos 26 e 27, que diz: Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois, se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. O livro de Provérbios fala muito sobre prudência e sabedoria. E essas são qualidades que nós precisamos ter, principalmente quando vamos lidar com dinheiro. Atualmente, segundo as estatísticas, no Brasil nós temos mais de 70 milhões de pessoas na lista dos inadimplentes. E isso por quê? Porque fizeram algum financiamento, pegaram algum empréstimo e não conseguiram arcar com seus compromissos, honrar os seus pagamentos. Outras pessoas serviu de fiador para alguém. Uma pessoa queria fazer uma compra, não tinha condição de comprar ou fazer um financiamento, abrir uma empresa, e essa pessoa emprestou o seu nome, emprestou o cartão de crédito, mas a pessoa que tomou esse empréstimo não arcou com o seu compromisso, não pagou. Então o provérbio aqui nos adverte que nós não devemos ser como essas pessoas, que se precipitam em fazer esse tipo de operação financeira e depois não tem como pagar. Foi feita uma pesquisa onde fizeram um levantamento e uma comparação entre as maiores taxas dos países. E o Brasil se encontra no topo da lista. Então, prudência e sabedoria devem fazer parte de nossas vidas o tempo todo. Precisamos tomar bastante cuidado e não nos arriscarmos ao ponto de comprometer o nosso nome para quando precisarmos usá-lo, perdemos grandes oportunidades por causa de nome sujo. O segundo provérbio que separei está registrado no capítulo 3, versículo 27, que diz assim: Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão ou ao seu alcance e pode fazê-lo. Muitas pessoas querem até ajudar outras, mas essa questão de ajudar é preciso tomar muito cuidado. A quem é devido essa ajuda? Eu entendo que quando o Provérbios fala ajudar quem é devido, é ajudar aquela pessoa que tem responsabilidade. Por exemplo, se a pessoa que te pede emprestado é uma pessoa que não zelou pelo nome, que já está com o nome sujo, você acha que essa pessoa é uma pessoa a quem você deve confiança a emprestar algo? Provavelmente não. Então, quando nós lemos a quem é devido, nós vemos que esse devido aqui se classifica aquela pessoa que tem responsabilidade. E se ela tem responsabilidade, ela vai zelar pelo nome dela. Outrora, se ela não zela pelo próprio nome, impossível zelar pelo nome daquele a qual ela está recebendo ajuda. Veja como é interessante que a Bíblia, ela não nos obriga, ela nos adverte, ela nos aconselha, mas ela não nos obriga. Por quê? Porque tudo é dentro da sua condição. Então, se você não tem condição, não faça. Muitas das vezes a gente pensa que só os 10 mandamentos são válidos na Bíblia. Mas, na verdade, a Bíblia é repleta de outros mandamentos, de instruções, de conselhos. Inclusive, Romanos 13:8 diz que a ninguém deveis nada a não ser o amor uns para com os outros. Então, a única coisa que nós precisamos de constantemente reparar em nossas vidas, porque nós não deixamos de ajudar o próximo ou de doar ao próximo, é o amor.
amar um ao outro, e não mais e nem menos, mas também com equilíbrio e na medida. Outro versículo muito importante que separei aqui também é em Isaías, no capítulo 55, versículo 2, que diz assim: por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não te satisfaz? Isso é a coisa mais atual que existe hoje. Pessoas gastando desnecessariamente. Às vezes fica sabendo que o vizinho comprou um televisor maior, de 53 polegadas, e às vezes a pessoa começa a despertar aquele desejo, aquela ambição de ter também um televisor igual aquele, ou de simplesmente mostrar que também pode comprar, simplesmente para impressionar o outro. Então a Bíblia ela nos adverte, aqui ela nos interroga: por que vocês gastam? Tem necessidade? É essencial para a sua vida? Então a gente tem que ter sabedoria, tem que ser prudente até nessas horas. A gente precisa ter um certo cuidado na hora de comprar, na hora de gastar, porque às vezes você tem um tempão que está juntando economia, mas para impressionar alguém você acaba gastando a economia que você estava juntando e mais tarde você se arrepende, porque é algo que você não precisava, que você nem queria. Então é preciso muita prudência e sabedoria para que você não comprometa aquela renda, aquela economia que você estava fazendo para um momento de urgência e simplesmente pelo fato de querer impressionar alguém, você acaba gastando ela desnecessariamente e se surgir um momento mesmo de muita necessidade, você não vai ter de onde tirar. E o quarto e último versículo está em Lucas, no capítulo 14, versículo 28 ao 30, que diz assim: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para o concluir? Para que não aconteça que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, zombem dele dizendo: este homem começou a construir e não conseguiu acabar. Nesse versículo, nós vemos aqui a grande importância de um planejamento financeiro. Pois aqui o autor, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos adverte que toda pessoa que tem um plano, um objetivo, ela precisa de ter um planejamento. Ela precisa de se assentar, de planejar e de fazer as contas para ver se ela vai conseguir começar e terminar. E isso vale para todas as áreas das nossas vidas. Toda pessoa que tem um plano, tem um projeto, ela precisa, de antes de começar a executar aquele objetivo, se assentar, planejar, calcular, para ela saber se terá condição de iniciar e concluir aquele projeto. Por exemplo, você tem um carro e muitas das vezes você pensa assim: eu quero trocar de carro. Ou alguém troca de carro do seu lado, ou alguém chega para você e fala: ó, você já está precisando trocar de carro. Mas se o carro está te servindo, se não tem necessidade, se ele está sendo útil, se ele te leva para onde você quer, se ele te traz sem nenhuma dor de cabeça, por que você tem que trocar? Simplesmente para impressionar aqueles que te assistem, aqueles que te olham, que te vê, que acham que você tem que mudar, que trocar? Existem pessoas que muitas das vezes elas funcionam dessa forma. Ela vê o outro adquirindo e pensa: eu também tenho condição, eu também posso trocar se eu quiser. E aí ela entra no financiamento, ela não senta, não calcula para ver se ela tem condição e, por exemplo, troca de carro. Mas às vezes ela não tem condição de pagar, de arcar com aquele compromisso, né, do financiamento que ela fez. Ela não tem condição de pagar aquela dívida. E daqui a pouco você encontra com ela novamente e pergunta: cadê aquele seu veículo que você trocou, aquele carro tão bonito, novo? A pessoa talvez inventa até uma desculpa para tentar justificar que o banco veio e levou, que ela teve que vender para terminar de pagar aquele financiamento que ela fez, para não sujar o seu nome. Então é importante a gente ter esse cuidado de não viver para impressionar o próximo. Eu costumo falar que se está bom, que se te leva onde você precisa estar, se te traz sem te deixar no meio do caminho, está sendo útil. Para que trocar? A não ser que está sobrando, aí você fala assim: não, eu tenho condição de trocar porque não vai me fazer falta. A não ser isso, não há necessidade de gastos desnecessários se aquilo que você tem está te servindo. O mesmo vale para uma casa.
Se você quer executar uma obra na sua casa, mas você não tem condição de executar essa obra, para que vai começar, para que vai dar início a esse projeto se você não vai conseguir concluir? Veja o quanto é importante o planejamento financeiro. Ele é algo bíblico. Se não fosse, ele não estaria registrado. E o sábio Salomão e tantos outros versículos que foram lidos aqui, que os autores nos advertem, nos aconselham, nos ensinam a fazer um planejamento, a assentar, a calcular, para que nós não venhamos passar vergonha diante da sociedade, diante das pessoas que nos rodeiam. É muito importante nós agirmos pautado na palavra, agirmos com prudência e sabedoria. Eu espero que você que assistiu esse vídeo tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão de temas que você quer ouvir aqui no canal, você pode deixar nos comentários e nós vamos pesquisar, trazer para você. Eu quero pedir você que compartilhe esse vídeo, que é muito importante, que se você ainda não for inscrito no canal, que se inscreva, que deixe sua curtida aí, assim eu vou estar sabendo se você está gostando do conteúdo. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.